pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todos os mitos que contaram para vocês, mas que a ciência já desmistificou. Tá preparado para todos esses mitos? Então fica comigo que a gente vai começar agora. Antes da gente começar a falar sobre esses mitos que a ciência já desmistificou, eu vou pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O canal Me Ajuda Aí tem várias dicas para vocês, para ajudar vocês, tanto na divulgação da ciência, como em videoaulas, curiosidade, e também para você que quer ser um investidor, porque a gente tem aí vários vídeos de educação financeira que vai te ajudar aí a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre 5 mitos que vocês já ouviram falar muito, a tia, a avó, na sala de aula eu escuto direto essas perguntas, mas que a ciência já desmistificou faz tempo, então vamos começar. Mito número 1, apontar uma estrela faz nascer uma verruga na ponta do seu dedo. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já ouvi muitas vezes. Várias pessoas já falaram isso pra mim e até a minha nona também falava: menina, não aponta a estrela não que vai nascer uma verruga na ponta do seu dedo. Mas hoje em dia a gente sabe que não existe nenhuma comprovação científica de que apontar uma estrela faz nascer uma verruga no seu dedo, mesmo porque não existe nenhuma ligação química ou biológica entre as estrelas e o corpo humano. Então nada faria nascer uma verruga na ponta do seu dedo por apontar para o alto, seja o telhado ou seja uma estrela. Mas existe um motivo desse mito existir e você sabe qual é? Vou contar para vocês. No século XV, os judeus estavam sendo caçados e estavam sendo levados à Inquisição. E por conta de serem acusados muitas vezes de bruxaria, eles lançaram esse mito sobre os filhos deles para proteger as crianças e para proteger a família. Por quê? Porque os judeus tinham um calendário baseado nas fases da lua e nas fases das estrelas. Então, toda vez que era sexta-feira e aparecia a primeira estrela no céu, que é chamada de Vênus, as crianças apontavam a estrela sabendo aí que começaria um novo dia, que era o sábado, que é o dia de folga, o dia que os judeus tiram para folgar. E aí, os judeus, com medo das crianças apontando as estrelas e de todo mundo saber que eles eram judeus, começaram a contar para os filhos que se eles apontassem para a estrela, nasceria uma verruga na ponta do dedo delas, para que elas parassem de fazer isso, para que eles não fossem aí queimados na fogueira. O segundo mito que eu vou contar para vocês e que eu escuto muito até hoje é que ratos não têm ossos. As pessoas costumam dizer que ratos são invertebrados por conta deles conseguirem passar por baixo das frestas das portas das casas e de janelas. E aí eles acham, né? As pessoas falam que ratos não têm ossos, que ratos são invertebrados. Mas isso é um mito, pessoal. Ratos são mamíferos e, como todos os mamíferos, são vertebrados. Possuem, sim, um encéfalo coberto aí por uma caixa craniana e uma coluna vertebral formada por várias vértebras. Então eles têm ossos, sim. Quando a gente estuda biologia, evolutivamente a gente sabe que a partir de peixes, todos os animais são vertebrados. Então a gente vai ter aí peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos os animais que pertencem a esses grupos são sim animais vertebrados. Mas por que será que o rato consegue passar em frestas tão apertadinhas embaixo de porta e janela?
Vou explicar para vocês. Roedores como ratos, eles possuem um esqueleto extremamente flexível graças à folga que existe entre as vértebras da coluna vertebral. Eles conseguem se espremer e passar em espaços muito pequenininhos por conta dessa folga entre as vértebras, se tornando animais extremamente flexíveis. E aí eles já sabem calcular o espaço por onde eles vão passar e o espaço por onde eles não passam, graças a vários órgãos sensoriais que eles dispõem. Um deles são aí os pelos, né? Os bigodinhos, são super sensoriais e aí ele consegue observar ali e saber se lá a cabecinha dele vai passar, né? Se o crânio passar, é porque o resto do corpo passa com certeza. Falando aí do próximo mito, vamos à manga com leite, famosíssima aqui no Brasil, né? Você já ouviu falar que manga com leite dá dor de barriga, que manga com leite não pode tomar, principalmente à noite? Eu, sinceramente, nunca tomei manga com leite, mas eu gosto de leite e eu amo manga. E eu vou dizer para vocês que esse é um mito. Não existe nenhuma comprovação científica de que manga com leite dá dor de barriga, a não ser que você seja uma pessoa alérgica ou sensível à lactose, no caso do leite, mas aí a manga não tem muito a ver com a sua sensibilidade. O que acontece é que na época do Brasil colônia, o leite era muito raro e super caro. Então, todos os senhores de engenho não queriam que os escravos tomassem leite. E aí eles lançavam esse mito, já que manga era uma fruta abundante aqui no Brasil. Então eles falavam que misturar manga com leite dava dor de barriga, a pessoa podia até morrer de caganeira, mas isso não é verdade. Era uma maneira deles conterem a quantidade de leite dentro de casa para que os escravos não tomassem esse leite. O nosso próximo mito é muito comum, eu escuto muito nas aulas de biologia, que é o xixi do sapo deixa as pessoas cegas. Já escutei isso milhões de vezes e tenho a dizer para vocês que isso é um mito. O xixi do sapo é urina, assim como a urina de qualquer outro animal, e não vai te deixar cego. Os sapos têm sim glândulas que soltam veneno, mas eles não são capazes de inocular esse veneno em você, a não ser que você passe a mão nesse veneno e coloque esse veneno nas suas mucosas, né, dentro da boca ou no olho, por exemplo. Caso contrário, ele é incapaz de inocular o veneno em você. E o xixi dele é inofensivo, não tem nada de veneno no xixi do sapo. O que o sapo faz é um mecanismo de defesa. Normalmente, quando ele se sente acuado, quando você pega ele, né, e ele tá com medo e tá se sentindo acuado, ele tenta se defender. E um dos mecanismos de defesa dele é urinar, para que você o solte e ele consiga sair. Mas você não vai ficar cego por causa disso. Às vezes tem um pouco de medo de falar isso para as pessoas e elas continuarem pegando os sapos, que são tão bonitinhos, né, gente? Deixa eles lá no habitat deles. Aliás, eles são super úteis. Se a gente tivesse mais sapos, a gente teria menos pernilongos e menos doenças transmitidas aí por insetos, por exemplo. Peixes podem mudar de sexo. Será que isso é um mito? Não, isso não é um mito não, isso é verdade. Estudos feitos com várias espécies de peixes apontam que aproximadamente 500 espécies de peixes podem sim mudar de sexo de acordo com a necessidade biológica. Dentre as espécies de peixes que podem sim mudar de sexo, a gente tem o peixe palhaço, tão conhecido de vocês, que é o Nemo. Aliás, a gente tem um vídeo sobre Procurando Nemo aqui no canal, dá uma olhadinha depois se vocês quiserem. E a gente também tem um peixe chamado de Kobudai. Uma universidade em Otago, na Nova Zelândia, descobriu que esse peixe pode sim mudar de sexo porque a maioria nasce fêmea e aí em aproximadamente 20 dias eles podem reconfigurar as gônadas e se tornarem machos dominantes de acordo com a necessidade e a quantidade de fêmeas e machos na relação ali entre eles e também de acordo com a data e o período reprodutivo desses animais. Então peixes podem sim mudar de sexo. O último mito ou
vídeo de hoje é também famosíssimo, eu escuto muitas vezes e tem a ver com filmes, né? Filmes podem gerar aí alguns tipos de erros quando a gente fala de alguns animais. Um exemplo deles é a orca, a baleia assassina. Todo mundo conhece as orcas como baleias e pior, assassinas. Mas na verdade, orcas não são baleias. Orcas são golfinhos. Nada tem a ver com baleias. Embora as orcas sejam, sim, extremamente grandes, possuem um dorso preto e a parte ventral esbranquiçada, as orcas possuem dentes, muitos dentes. A arcada dentária é muito parecida com a dos golfinhos. E as baleias, na boca, possuem inúmeras cerdas, que servem para ela filtrar a água do mar e absorver aí o alimento dela, principalmente camarões e crios. Então, orcas não são baleias. E a gente também tem um outro mito a respeito desses animais, que é elas serem assassinas. Isso porque as orcas, elas caçam em bando. Elas são extremamente inteligentes e elas se juntam para caçar. Normalmente elas fazem um círculo, né, ou fecham um cerco, acuando os animais e aí elas começam a caça delas. Elas caçam leões marinhos, focas e até tubarões, né? Orcas podem sim formar um cerco para caçar tubarões. Esses animais são chamados de assassinos por conta da maneira como elas caçam. Muitas vezes a gente vê vídeos de comportamento de orcas, observando aí que a maneira como elas caçam chega a ser um pouco cruel para nós seres humanos. A gente vê orcas jogando, né, focas para cima, a foca voa, volta e ela vai fazendo esse ciclo de machucar o animal até comer o animal. Então, realmente por conta da observação desse comportamento de caça que a gente chama as orcas de assassinas e pior, de baleias. Quando a gente está falando aí de espécies, a gente precisa levar em consideração os hábitos de vida e o nicho ecológico desses animais para agrupá-los de acordo com as características que eles têm em comum, tanto evolutivas quanto de comportamento, certo? Vale um vídeo aí sobre orcas, se você quer saber um pouquinho mais sobre as orcas, coloca aí nos comentários que a gente pode falar só sobre orcas no próximo vídeo. Bom, pessoal, eu fico por aqui com esses mitos e verdades sobre a vida que a ciência já desmistificou. Um beijo, pessoal! Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus amigos que falam aí que xixi de sapo pode cegar, que orca é baleia, que rato não tem osso. Compartilha, tá? Vai ser muito importante aí pra mim e pra todos vocês. Eu fico com vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!